afirmando que Deus mandou falar, mas Deus não mandou falar nada, né? Não tem base ali na palavra daquilo que ele afirma que Deus mandou dizer, né? Não tem uma base ali bíblica para poder fazer esse tipo de afirmações. Isso acaba gerando muita polêmica, né? Gerando conflito e também enganando muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, né? Até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, né? Podemos dizer assim, né? Pessoas que se dizem seguidores de Cristo, mas não conhecem a palavra de Deus e tem uma Bíblia dentro de casa. Sim. Aí eu fico assim, às vezes eu fico me indagando, como que pode eu dizer que sou um seguidor de Cristo, que amo Deus, que amo Cristo, quero evangelizar outras pessoas, modelar outras pessoas, mas eu mesmo nem conheço a palavra de Deus, não conheço nem o caráter, nem o que ele exige dentro da sua palavra para minha vida, para modelar primeiro a minha vida e depois querer modelar a vida de outra pessoa através da palavra, passando a palavra para ela para que ela possa ser modelada pela palavra e trilhar um caminho ao qual Deus determina que trilhe pela sua palavra para alcançar, né, a promessa que a Bíblia estende para toda a humanidade, que é a salvação. Verdade. Então as pessoas acabam assim propagando um evangelho que ele não tem uma base bíblica. E por conta disso, surgem muitos falsos pregadores, ensinadores, né? Alguns se intitulam até profetas e as pessoas acreditam numa série de coisas que não tem base bíblica, né? E vai acreditando num monte de mentirada porque não conhece a Bíblia. Quando você não conhece, não tem como você se defender. Não tem um escudo, que é a palavra. Em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 18, está escrito lá assim: maldito é aquele que faz o cego errar o caminho. Isso daí é uma sentença, uma maldição que Israel lançou sobre o Monte Ebal. E na verdade, ali já revela o zelo de Deus pelo cuidado, pela empatia, pelo cuidado com o próximo, né? Porque já naqueles dias já havia pessoas que estavam se fazendo na vida através da vulnerabilidade do outro. A pessoa era cega, e tinha alguém que enxergava, mas por causa da vulnerabilidade do outro, a pessoa ainda se fazia. E muitas das vezes levava o cego pro buraco. E por isso que Deus, ele ordenou com que Israel amaldiçoasse o Monte Ebal, dizendo que esse tipo de gente é maldito. Jesus, ele chega a falar sobre a cegueira, né? Ali não está falando só da cegueira física, mas falta de entendimento, de discernimento. Por isso Jesus, quando ele vai falar sobre os fariseus, ele vai dizer que são cegos, guiando cegos. E o fim já sabe que é cair no buraco, não é isso? Mas na verdade, pior do que ser guiado por um líder cego é ser guiado por aquele que enxerga, mas na maldade, na malícia, nos leva para o buraco. Ele tem um conhecimento, mas propaga a doutrina de demônio. Ele tem conhecimento, mas ele deturpa a palavra, levando aqueles que não têm conhecimento, não têm visão, para o buraco. Então, há uma responsabilidade muito grande sobre nossas vidas, sobre a vida dos líderes, porque o próprio Deus, ele diz lá em Ezequiel, no capítulo de número, deixa eu botar aqui, Ezequiel, no capítulo 3, versículo 18, Deus, a respeito daqueles que têm uma responsabilidade de influenciar o outro, ele vai falar sobre os atalaia. Ele responsabiliza o atalaia pelo sangue daquele que não foi advertido. Sim. Então há uma responsabilidade sobre a vida do atalaia. Ele diz lá, né? Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, o ímpio morrerá por sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Assim, nós influenciamos alguém, cara. Alguém tá olhando para nossa vida e tá sendo influenciado por ela. E por isso, a gente já tem uma responsabilidade muito grande sobre a nossa vida. Se a gente enxerga, a gente não pode pegar quem não enxerga e levar para o buraco. A gente tem que ser luz, como já disse Jesus, né? Seja a luz, seja sal.
Vocês são luz, vocês são sal. Sal para preservar, luz para iluminar, cara. Então, nós não fomos chamados por Deus para ser sombra, mas para ser luz, para trazer clareza para o entendimento daqueles que não têm entendimento. É isso que está faltando nesses dias. Pessoas que assumam essa responsabilidade, traga a responsabilidade para si e não lucre acima das pessoas que são menos favorecidas na vida, ou por causa de alguma debilidade, ou a pessoa quer se fazer ali. Um exemplo, a gente está numa era digital e hoje todo mundo quer ser influencer, né? Porque as redes sociais financiam essas pessoas. Por isso que é aquela luta, o pessoal se esforça ali gravando todo dia, story no Instagram, alguma coisa, tem que gravar todo dia para aumentar ali o seu alcance e alcançar mais gente e assim se tornar um influencer, porque a internet paga e a gente sabe que paga muito bem. Mas existem pessoas que levam, sim, luz para aqueles que são cegos, guia com responsabilidade, mas existem pessoas maldosas que realmente estão levando cegos para o buraco. Um exemplo disso é que hoje no Brasil há pessoas que são viciadas em tigrinho, em bet. E não que o influencer em si, ele sabe do que está por detrás. Ele tem a clareza do que está por detrás. Mas aquele que está do outro lado é cego. Esse tipo de gente, Deus diz, é maldito. Essa debilidade da pessoa, né? Que ali o interesse dela é jogar, talvez ganhar algum dinheiro mesmo, ou algumas joga porque não precisa nem do dinheiro, mas joga por vício, né? Tem umas pessoas que jogam por vício mesmo. Sim. E nessa, quem sempre lucra é quem tá por trás, sabendo de toda a maldade que rola, ele tá fazendo consciente, né? Porque até mesmo a palavra de Deus, isso se estende para muitas áreas na minha vida, na vida de muita gente, de líderes espirituais, né? Sim. De pessoas que são empresários, de pessoas que vivem numa vida ilícita. Vai estender para um monte de gente. Diz assim: ai daquele, né, que edifica os seus palácios, né, com um derramamento de sangue inocente. Sim. Isso é Antigo Testamento. A gente sabe que a Bíblia diz que ai daquele que edifica os seus palácios, né, a sua cidade, com um derramamento de sangue inocente. Ai daquele que traz para dentro da sua casa bens adquiridos de forma ilícita. O que é bens adquiridos de forma ilícita? Todos os bens que eu adquiro para dentro da minha casa, que eu tirei proveito de alguém, que eu lesei alguém, entendeu? Que eu enganei alguém, que eu aproveitei da inocência daquela pessoa, né? Daquela situação vulnerável daquela pessoa para poder levar esse bem. Esse bem, ele é maldito dentro da minha casa. Ele está como uma maldição para minha casa e para toda a minha família. Sim. Para toda a minha família que desfruta. Então isso a gente pode se estender para várias coisas. O cara que compra uma carga roubada, que compra uma carne... Ah, pô, eu comprei essa carne aqui, mas foi de um caminhão que roubaram, não sei o quê. É maldição. Tá comendo de algo que é maldito, porque ele não adquiriu aquilo ali de forma correta, né? Tá adquirindo aquilo ali em cima do prejuízo de outra pessoa, mas o empresário é muito rico, não é dele. Verdade. No fato dele ser rico não me dá o direito de tirar nada dele, porque é dele. Então o fato de uma pessoa ter não me dá o direito de ter muito, não me dá o direito de tirar dela. É verdade. Então isso a Bíblia vai dizer que isso é uma maldição na minha vida. É uma maldição na minha vida. Isso se estende para a vida de várias pessoas. Vai se estender para a vida de muitos líderes que usa da palavra de Deus, conhecendo ela e pegando ali pelo fato dele ter um conhecimento e as pessoas não conhecer, né? Eles pegam aquela situação vulnerável daquela pessoa, a carência daquela pessoa, né? A necessidade daquela pessoa, e eles arrancam o que for necessário. É 20 centavos, é R$1, é R$2 e vai estendendo os votos, vai aumentando até chegar o valor que ele pode tirar. Aonde ele puder tirar ali, algo ele vai tirar. Ele está usando de algo que é para poder curar, salvar, libertar, mas ele está usando para tirar proveito para a vida dele, para enriquecer. Porque a palavra de Deus na boca de um atalaia, de um profeta, no Antigo Testamento, era para ela divertir, né? Exortar o povo, guiar o povo
Dá direcionamento. orientar o povo, abençoar o povo. Não é isso? aí. A palavra de Deus hoje na boca de um monte de pilantra, né? Na boca de um monte de pilantra, eu não posso intitular uma pessoa dessa que manipula da palavra para poder tirar proveito de pessoas e chamar ele de pastor. Não, meu irmão. O pastor é só um nomezinho que dão para ele. Verdade. Mas na realidade, por trás da capa dele, do nome que foi dado para ele, o cargo eclesiástico, é um pilantra, um 71, um malandro, Verdade. que para mim não tem diferença entre ele e um político que rouba. Entre um